com muita alegria, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, a todas e todos os radiovintes, especialmente telespectadoras e telespectadores, diretamente do estúdio da TV Primeira TV São José. Estamos levando nesse momento mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, sob a cortesia de Carioca Calçados, que tem tantas lojas, não somente da Grande Florianópolis, mas também em outras cidades, e crescendo, se desenvolvendo cada vez mais, por causa do bom atendimento. E sem dúvida nenhuma, as pessoas que lá dentro, nessas lojas, saem contentes, porque foram bem servidas. Então, especialmente, aqui nos encontramos para levar uma mensagem positiva, e por isso sempre, tanto no meu programa de rádio, 6h30 da manhã, pela Rádio Guarujá de Florianópolis, 1420, às 6h30, eu procuro sempre levar mais no sentido positivo, de otimismo, deixando completamente o pessimismo, o negativismo de lado, porque com essa pandemia e com essas guerras, que não é esta a vontade de Cristo Jesus, nem a nossa vontade, e por isso nós nos alegramos agora, quando pouco a pouco a pandemia, a Covid-19 está desaparecendo, mas apesar de tudo, devemos ter ainda toda a reserva, todo o cuidado. Eu, por exemplo, agora estou falando sem máscara, que eu sempre procurei aqui não usar a máscara, mas quando eu chego com a máscara. Em todo ambiente meio fechado, ou quando estamos com muitas pessoas, olha, vamos preservar a nossa vida e a vida de nossos semelhantes, porque este vírus, Covid-19, como qualquer outro vírus, e inclusive no momento presente, outros vírus estão querendo invadir também a nossa vida, e por isso todo cuidado. Assim, por exemplo, a dengue, que está levando muitas pessoas para a eternidade. Então devemos cuidar, não deixar água parada nos vasos de folhagens, tudo isso. Então, cuidado. A influenza também, vírus terrível, o sarampo. E agora eu vou procurar me vacinar também contra a gripe nessa semana. Começou agora a vacinação e todos deveríamos sempre ir ao encontro da vacina. Escutei hoje de manhã numa rádio que tem também a hepatite aguda, que levou agora 3 pessoas para a eternidade. Então, são problemas sérios, e cada um de nós, como diz diversos médicos, Padre Pedro, pede para as pessoas também pedir a proteção do alto. Nós devemos sempre nos considerar, e não somente considerar, mas reconhecer que nós somos pequeninas criaturas. Já falei aqui, olha, Covid-19 igualou todas as pessoas. Chegou
Pega um bispo, pega um cardeal, pega um rei, pega um deputado federal, pega um senador, pega qualquer operário, qualquer professor ou médico, ou enfermeiro, enfim, motorista, astronauta, piloto, não faz distinção, igualou todas as pessoas. Então, nós devemos fazer a nossa parte para evitar que esses terríveis vírus nos atinjam. E quantos ainda estão partindo para a eternidade, diariamente. Muitas vezes eu escuto ainda, pelo Covid-19 e outros vírus. Bem, mas vamos para a nossa reflexão, então, e quanto é importante vivermos cada dia que temos a graça de viver e realizarmos em nossa vida o desejo e a vontade de Cristo ressuscitado, como Ele o expressou quando disse: os 10 mandamentos de Deus se resumem, se sintetizam apenas em 2. Amar a Deus e amar o nosso próximo. E sem dúvida, se realizarmos em nossa vida esses 2 mandamentos, teremos a felicidade garantida. E é isto que Cristo Jesus quer e espera e almeja a todos nós, chegarmos no final de nossa existência terrena, chegarmos ao céu, à plenitude da vida. E é o próprio Cristo Jesus quem nos diz. O que adianta o ser humano passar por esta vida se não chegar à felicidade eterna? Não é qualquer pessoa que está dizendo, é o Filho de Deus. Ele nos quer ver felizes na eternidade. Mas para isso e por isso também nós devemos fazer a nossa parte, o nosso esforço. Assim como numa padaria, numa confeitaria, a pessoa e o padeiro, todo dia de madrugada, seja frio, seja calor, ele tem que estar ali, trabalhando, lutando para ter o pão, para que ali o garçom ou a pessoa que está ali possa vender o pão que as pessoas cedo procuram. A mesma coisa, o estudante tem que fazer a sua parte, o lavrador. Quantos lavradores, por exemplo, às 3 horas, 2h30, já estão de pé, vindo de Antônio Carlos, São Pedro, de Palhoça, Rancho Queimado, até de Bom Retiro, de Urubici, e vem de toda parte, trazendo para a Ceasa ou para os hospitais os mantimentos, as verduras. Então, lutando, fazendo, cada um fazendo a sua parte. Como isso é importante, nós também, então, devemos dar a nossa colaboração. E com o Salmo 65, nós vamos nesse momento, então, com o Salmo 65, aclamemos e exultemos com toda a natureza o Senhor Deus, por toda a beleza que Deus deixou para nós nesse maravilhoso universo. Mas o que é que Deus quer? Que nós cuidemos desta natureza, é para o nosso bem, porque nós sabemos quando as pessoas não cuidam, então as consequências vêm para o nosso mal, para a nossa enfermidade.
Então, nesse salmo nós rezamos: aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, ó natureza, ó seres humanos, animais, porque os animais também, com a sua beleza, louvam também a Deus. Os pássaros, por exemplo, com o seu cântico. Uma criança, por exemplo, de colo na igreja, ela às vezes grita, fala alto, ela está também louvando a Deus. Lembremos que nós também, um dia, também fomos criança. E se a nossa mãe nos levou para a igreja, quem sabe nós também ouvindo o cântico, e o cântico parou, e nós, com a nossa voz, gritamos, queremos também louvar a Deus. E ninguém deve se incomodar, muito menos o padre. Eu nunca me importei com choro ou com uma criança, até correndo um pouco dentro da igreja, a não ser quando o choro é demais, quando a criança se incomoda, então a mãe leva a criança um pouco para fora, para a criança respirar um pouco, e depois pode retornar. Ou se a mãe vê que a criança está correndo demais na igreja, a mãe procure tomar a criança no colo. Isso é muito importante, que a mãe tenha um desconfiômetro, tenha um bom senso. Agora, eu trabalhei 25 anos na catedral, um dia uma mãe, porque a criancinha de 4 aninhos, 3 anos e meio, por ali, uma menina, de certa mãe botou um vestidinho bonito na criança, e de fato ela estava com o vestidinho, e essa criança corria pelo corredor central, e sapateando com aquele... meu Deus do céu, eu fui deixando, mas quando eu vi que a coisa era demais, ela corria lá do fundo, e a mãe estava no penúltimo banco, e a mãe não tinha desconfiômetro, e deixava, disseram que queria que todo mundo visse a meninazinha dela, com vestidinho novo, tal, né? E no final, porque todo mundo olhava, como que dizendo, Padre Pedro, toma uma providência, pois ninguém das pessoas ali tomou uma providência, pegar essa criança no colo e tal, porque então a criança deixaria de correr na igreja. Aí eu disse, olha, eu acho que essa criança está incomodando a todos nós aqui, quem sabe essa criança tem uma mãe e tal. Aí quando a criança chegou perto da mãe, a mãe pegou no colo, tudo isso, mas eu fui muito delicado. Foi uma das únicas vezes que eu chamei a atenção assim, mas com delicadeza, porque realmente essa criança incomodou exageradamente. Continuemos a nossa oração. Nações, glorificai ao nosso Deus. Anunciai em alta voz o seu louvor. É Deus quem dá vida à nossa vida e não permite que vacilem nossos pés. Então, Deus sempre quer o nosso bem, é Ele o dono da nossa vida. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Deus me fez. Quantos de nós poderíamos citar tantos bens que Deus nos proporcionou em nossa vida? Quando a Ele o meu grito se elevou, já havia gratidão em minha boca. Então, exatamente, gratidão, sermos agradáveis a Deus. Aliás, esse sentimento da gratidão, quanta gente não se lembra de agradecer o seu próximo, recebeu favores e mais favores. E tem gente que não sabe agradecer a Deus. Interessante. E o que é que Cristo disse? Quando um deles, que aliás era samaritano, um anciano, um leproso, vendo-se curado, retornou
para agradecer a Cristo Jesus. E o que é que Cristo Jesus disse? Está bem claro em São Lucas. Olhe, São Lucas, por exemplo, então Jesus disse: por acaso não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros? Os outros 9, vejam só, então, na necessidade da gente saber agradecer também. Olha, já encontrei o leproso agradecido. Então, ao entrar numa aldeia, vieram ao encontro de Jesus 10 ancianos, 10 leprosos. Mestre, tem compaixão de nós. E Cristo então os curou, e agora então, onde estão? Não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? E o que voltou era samaritano, que não era judeu. No entanto, voltou para agradecer. E os santos de hoje, nós celebramos então São Silvano e ainda São Joveniano, Santo Niceto, Ângelo da Sicília, era um sacerdote, mártir, e Ângelo de Jerusalém, padre carmelita também, mártir, São Brito e Santo Hilário. Hoje é o Dia Nacional da Comunicação, ou seja, todos aqueles que se comunicam, seja por internet, seja pela rádio, seja pela TV, no meu caso aqui, seja, por exemplo, de qualquer informática, ou mesmo se comunicando por correspondência, uma carta, enfim, por telefone. E quantos de nós que nos comunicamos com parentes ou amigos nossos, sabendo que ele está idoso, que ele está enfermo, e desejando uma boa melhora para essa pessoa. E o que é que o Papa Francisco tem uma frase sobre a comunicação muito bonito. E diz então o Papa: o ambiente de comunicação pode ajudar-nos a crescer, a nos desenvolver, ou, pelo contrário, pode desorientar-nos, pode nos levar também para um caminho menos bom. Então, nós devemos fazer tudo aquilo pela comunicação, de sempre levar uma comunicação positiva, porque nós sabemos que uma comunicação mal dada, por exemplo, se uma pessoa fala: olha, aquele teu parente está muito grave, está muito doente e tal, foi ontem para o hospital, mas se não foi verdade, foi para o hospital, sim, mas foi para fazer uma consulta e voltou para casa. Mas essa pessoa, na comunicação, alardeou uma notícia falsa, que deixou parentes também desorientados. O Papa Francisco nos previne a todos e a cada um de nós. Também, nesse final de semana, no sábado, serão ordenados 3 jovens que terminaram toda a sua caminhada de estudos. Você sabe que todo moço, para ser padre, realmente precisa ter vocação para o sacerdócio. E por isso, anos e anos de estudos e um discernimento
E ele vai vendo nos anos de estudos se realmente ele tem vocação. E por isso são poucos que chegam ao sacerdócio. Já falei aqui mais de uma vez, comigo, quando iniciamos a estudar no seminário de São Lugero, nós éramos 46 estudantes de muitos municípios de Santa Catarina e do Paraná. E, então, chegamos a ser padres, com a graça de Deus, 2. E os outros foram vendo que não era essa vocação e foram tomando outros estudos. 2 ficaram deputados, outros prefeitos, outros professores, outros juízes, outros promotores, outros, enfim, vereadores. Outros voltaram para a sua própria terra e não estudaram, mas os que estudaram foram se colocando maravilhosamente bem. E desses, 3, aqui no caso, vão ser ordenados nesse sábado, lá no Santuário Santa Paulina, em Vigo, Nova Trento, com a missa presidida pelo nosso arcebispo Dom Wilson Tadeu Yenke. Gostaria de estar presente, mas eu tenho outro compromisso em Coqueiros, batizados, então não posso. Mas são os jovens Guilherme Acácio do Nascimento, Ricardo José Inácio, e ainda temos Rodrigo Laufer. Então serão ordenados e no decorrer do ano, com a graça de Deus, serão ordenados presbíteros. E agora rezemos em louvor ao Divino Espírito Santo, em favor do Papa Francisco, em favor de todos, professoras e professores, para que possam também os estudantes continuar os seus estudos com muita responsabilidade. E eu que fui mestre, fui professor 37 anos, a cada passo aconselho nos meus programas de rádio, de TV, procurem estudar. Foi isso que eu fiz também, sempre com sobrinhos netos, sobrinhos que lutaram na vida, se formaram. Aqui pela Universidade Federal, onde, por exemplo, contei 17, que eu me lembro, 17 sobrinhos, netos e bisnetos, onde também professor, irmão meu, foi professor de matemática na Federal, outra sobrinha, doutora Edith, de psicologia, e assim, quantos primos meus, atualmente professores da universidade, e quantos sobrinhos meus, 17 sobrinhas e sobrinhos, se formaram nas mais diversas áreas. E hoje estão bem colocados, graças a Deus, e trabalhando para o bem em diversos municípios ou estados e tal, né? Mas então, quanto é importante o estudo, então a Universidade Federal deve sempre também ir grandes mestres, eminentes professores. Então, devemos e rezemos então ao Divino Espírito Santo: ó vinde, Espírito Santo, Criador, e as nossas mentes visitai, os nossos corações enchei com vossa graça divinal. Chamados sois Consolador, do eterno Pai excelso dom, sois fonte viva, fogo, amor e santa unção espiritual. Ó doador dos 7 dons, os dons, as graças do Espírito Santo. Quais são os 7 dons? Está bem claro na Bíblia Sagrada. É da inteligência, da ciência, do entendimento, da fortaleza, da piedade, do conselho e do temor de Deus.
ó doador dos 7 dons, que sois poder na mão do Pai, vós prometido a nós do céu, a bem falar nos ensinai, a nossa mente iluminai e o vosso amor em nós vertei. Nós somos fracos, ajudai, a vossa força concedei. Ao inimigo repeli. Qual é o nosso inimigo? No momento presente, Covid, a dengue e tantos outros, e os malfeitores que estão provocando essas guerras. Então, ao inimigo repeli, dai sem demora vossa paz, pois tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Ó, dai-nos conhecer o Pai, vinde mostrar-nos Cristo Deus, fazei-nos todos vos amar, a vós que de ambos procedeis. Rendamos glória a Deus o Pai, glória ao Senhor que ressurgiu, glória ao Espírito de amor, agora e eternamente. Amém. E os nossos telespectadores, Diogo Ney Ribeiro, Aviton Reis da Silva, Ademar Arcanjo Sirimbelli, Claudete Regina de Souza, Kleber Faganelli Borges, ainda temos o Padre Ari Matias, da paróquia lá de Forquilinha, e ainda Rita de Cássio Campo Moré, o Padre Eduardo Cardoso de Sena. A todas e todos, e nosso agradecimento, e rezem por mim, que eu rezarei também sempre por vocês, e o nosso grande agradecimento em favor da Carioca Calçados, que nos subvenciona esse espaço sempre na TV Primeiro, especialmente agora a benção da água, e almejamos saúde, alegria, felicidade, otimismo. Quanto é importante, apesar de todos os problemas, nunca devemos perder o otimismo, saúde, acompanhado das bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Cabeça, tão necessário, bem como também a oração em favor de todas as pessoas enfermas. Lembremos-nos de rezar pelas pessoas idosas, pessoas enfermas, pedindo pela sua recuperação, e agora a bênção d'água. Depois beba com muita fé e você vai ver o grande bem que lhe fará essa bênção, essa água abençoada. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Especialmente até na próxima semana, terça-feira, às 2h30 da tarde, pela TV Primeiro.